Recentemente, com a guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, tivemos a reaparição pública do grupo Anonymous. Eles apareceram cobrando lideranças como Trump e propondo grandes protestos, e serão então o tema do vídeo de hoje. Greetings world, we are Anonymous. Are you not impressed with our big brains that literally told all of you that this was going to happen? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui Não é a primeira vez que eles aparecem. Se eu não me engano, eles apareceram lá em 2018, 2020. Falando sobre o Brasil, alguma coisa assim. E desapareceram do mesmo jeito que apareceram. é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Anonymous que reapareceu agora com o conflito entre Estados Unidos e Israel contra Irã. Hoje eu estou aqui com o Lucas Seca por trás da câmera que vai me dar a meta de likes para mais um Essa vídeo. treta tá Salve, foda, Bruno viu? Fabio, salve toda a galera aí que tá assistindo, se alimentando, almoçando ou jantando. Prejudicou geral e também com essa alta do 20 mil petróleo. likes pro Que os vídeo caras de hoje, bloquearam um então, e canal vamos lá que falar era sobre muito Anonymous. importante. O Anonymous não é uma organização no sentido clássico, ou seja, você não tem um endereço do Anonymous, você não tem um Instagram do Anonymous, um Twitter, você não tem um representante do Anonymous, porque o Anonymous, na verdade, não é só um grupo, ele é uma ideia em si. Ele é um rótulo utilizado por pessoas e por coletivos que são descentralizados, ou seja, não respondem somente a um tipo de hierarquia, né, a uma pessoa, a uma liderança isolada. E em momentos diferentes, normalmente momentos de Ou a qualquer lugar, os caras são todas as regiões do mundo. conflito ou de virada muito importante social, né? Eles agem juntos na internet. Por isso, então, qualquer um pode dizer que é parte do Anonymous. Então, como a gente faz para poder identificar quando de fato uma pessoa que se coloca como Anonymous é uma pessoa relevante? Isso passa principalmente pela verificação que é feita por grandes portais que já têm acesso a pessoas que são de grupos que usam de vez em quando a máscara do Anonymous para poder falar. Ou seja, são grupos que já existem, que já atuam, que já fazem, por exemplo, ativismo virtual e que em algum momento usam a máscara do Anonymous. Então, com isso a gente consegue saber, ó, realmente Essa algo máscara é muito da compatível hora. com o que é, né, o rótulo Anonymous. Bom, a origem cultural do Anonymous é associada a fóruns como 4chan, onde usuários postavam coisas como anônimo, né? E essa cultura de compartilhar coisas em anônimo no início era mais pra trollar coisas, pra zoar e tudo mais, pra poder zoar e não ter que pagar pela zoeira que fez, basicamente. E foi evoluindo então para mobilizações com algum tipo de pauta. E um dos marcos mais citados, como o início do Anonymous, é a Project Challenge que aconteceu em 2008, quando gente ligada ao Anonymous atacou digitalmente e protestou contra a igreja da Cientologia, que inclusive rende um EP somente sobre essa igreja, né? Tudo começa no dia 14 de janeiro de 2008, onde um vídeo do Tom Cruise em uma reunião de Cientologia apareceu no YouTube. Detalhe, o YouTube tava dando seus primeiros passos, nem era tão famoso assim ainda. A igreja conseguiu derrubar esse vídeo e os anônimos se reuniram pela primeira vez para ir contra a censura que estava acontecendo. Primeiro vieram então os ataques de DDoS contra os sites que representavam Mano, no começo já tinha nego querendo derrubar canal, velho. Poxa. a Cientologia. E o que é um ataque DDoS? Eles congestionavam os sites e derrubavam eles para não estar capacitados pelo volume de pessoas que estavam ali entrando naquele momento. Depois vieram então os Black Faxes, que eram páginas que eles mandavam para os lugares. Antigamente tinha o fax, né? Como é que era o fax? Você não escrevia a frase exatamente como era para falar, porque cada letra no fax custava caro. Então você tinha que escrever com palavras e cortando as palavras que eram desnecessárias. Eles mandavam então o fax de alguém imprimir inteiro, uma página inteira preta. Imagina o preço que isso dava. Era muito caro. Era uma forma então de você tirar dinheiro da pessoa e eles fizeram isso com a Não sou Cientologia. dessa E época. a mídia então naquela época viu a situação e começou a divulgar como um grupo de hackers. Mas os próprios membros desses chans, que foram os primeiros membros do Anonymous, negaram isso, que a intenção era simplesmente reunir hackers, né? Falando que na verdade aquilo era uma ideia maior. Tanto que eles levaram o protesto pra rua e no dia 10 de fevereiro de 2008 tiveram o Day of Action, com 100 protestos ao redor do mundo, movimentando cerca de 7 mil pessoas. Só em Londres, por exemplo, a gente teve 1000 pessoas que apareceram com a máscara do V de Vingança, né? Que pra quem não viu o filme, fica a recomendação e explica um porquê que é referência do Anonymous. E ali surgiu então pro mundo o rosto, né? Que é a máscara, o capuz preto e tudo mais, que ficou conhecido como a cara do Anonymous. Com o tempo, a política então acabou virando um foco maior, porque é onde tem a maior repercussão. Em 2011, por exemplo, a HB Gary era a empresa de segurança virtual do governo americano, e eles se posicionaram contra o grupo Anonymous, certo? Ou seja, os caras controlavam a segurança virtual do FBI, da CIA e de tudo mais. E como que eles se posicionaram contra o Anonymous? O CEO, que é o Aaron Barr, disse que ia identificar os membros e expor publicamente. Ele chegou inclusive a preparar uma apresentação para o dia 14 de fevereiro, em uma apresentação ali que ia ser de segurança virtual, né? Onde vários clientes estariam lá, divulgando o pacote com os nomes de quem eram os anônimos.
certo? Inclusive, ele tá negociando com todo tipo de gente, desde jornais até governos. Será que queriam isso, conseguiram? mas o principal interessado era o FBI. Então a intenção dele era fazer isso nessa feira de tecnologia que chamada B-Sides. Só que ele acabou falando um pouquinho mais do que devia. Ele deu uma entrevista em 2 de fevereiro falando que ia fazer tudo isso. Ele meio que comunicou antes da hora, né? E no dia 4 de fevereiro, ou seja, só 2 dias depois, ele já sofreu um contra-ataque. O site dele foi tomado e os e-mails da HB Gary e da HB Gary Federal também foram tomados pelos anônimos. E mais de 10 mil arquivos foram roubados dessa empresa e depois expostos. E qual que era o problema? Essa empresa fazia segurança para, como eu falei, FBI, CIA e tudo mais. Ou seja, mexeu diretamente com a segurança americana. E quando você faz isso, inclusive, você pode ser condenado até a pena de morte. Então o Anonymous mexeu ali, né, num vespeiro. Só que o Anonymous jogou a HB Gary pra um poço ali sem fundo. Por quê? Porque ele explanou algumas coisas bem polêmicas para aquela época. Primeiro, os nomes que ele tinha, que teoricamente eram de pessoas do Anonymous, não eram de pessoas do Anonymous. Eram pessoas que poderiam pagar com a vida por um erro deles. Primeiro ponto bem relevante. Segundo ponto de relevância, eles descobriram que nos e-mails que foram trocados pela empresa, eles estavam planejando difamar os envolvidos no WikiLeaks, certo? Que foi... é um outro vídeo que a gente vai trazer aqui no canal, que foi um grande escândalo americano envolvendo o vazamento de dados, principalmente sobre a guerra do Iraque, né, que está acontecendo ali na primeira década do nosso século. Naquela época, isso inclusive alterou eleições, mudou totalmente os Estados Unidos e foi um negócio escandaloso. Então ele conseguiu provar que quando isso aconteceu, o governo americano estava planejando difamar essas pessoas, criando fake news sobre elas, certo? E tinha escrito literalmente tudo. Tipo assim, ó, a gente vai falsificar sobre esse cara, falando que ele cometeu tal coisa, Só certo? A gente vai trazer podridão, tal velho. pessoa para dar o testemunho, mentindo, falando que ele fez tal coisa, e inclusive a gente vai falsificar documentos para poder comprovar que o cara, por exemplo, esteve em tal lugar que ele não esteve. Era nesse nível. E inclusive tinham alguns jornalistas numa lista ali, dentro de um desses e-mails, que estavam sendo cotados para serem ameaçados, ou então até exterminados. Entre eles, o Glenn Greenwood, sabe? Aquele cara que acabou aqui no Brasil, depois sair na mão com o cara no pânico. Ah, verdade, eu lembro. Aquele que fala, poxa vida, eu sou um americano. Esse cara aí. Ele ficou bem famoso aqui no Brasil. Ele é bem famoso. Eu não aqui. faço a menor Ele ideia tava de quem nessa lista seja. de cara que deveria ser vigiado e até ameaçado. E quando eles fizeram tudo isso, basicamente, eles acabaram com essa empresa que tinha esse contrato bilionário e a empresa evaporou, certo? Foi o ataque perfeito naquela época. E junto com isso, eles fizeram outros movimentos. Eles hackearam a PlayStation e a CIA. E vocês vão entender isso melhor, o porquê disso, né? Quando vocês verem o EP do WikiLeaks. Então, esse grupo que apareceu como Anonymous em 2011 e que fez toda essa guerra contra o PlayStation, contra Os caras são Mastercard, bravos, viu, contra a velho? Visa, contra essa empresa, né, dos Estados Unidos, todas essas grandes guerras, esse grupo, inclusive, tinha um outro nome, que é como eu falei, são grupos que usam o nome do Anonymous, né? Era um grupo conhecido como LulzSec. Eles se aposentaram ainda em 2011, olha que doideira, eles apareceram em 2011, fizeram tudo isso e se aposentaram em 2011. E eles se aposentaram pelo medo de ser pego, porque eles ficaram muito expostos. Em 2012, então, 5 foram presos. Realmente a casa caiu. E eles eram um grupo de 6 pessoas. Teve apenas um deles que nunca foi revelado e que continua solto. Só que depois desse caso, a gente teve um grande... Não, do jeito que esses caras são nojentos, mano. Se brincar, pegaram esse maluco, deram uma interrogação foda nele e trouxeram ele pra equipe dos de uma kites. aparição oficial, né, do que seria o Anonymous. E só foi acontecer novamente com o George Floyd lá em maio de 2020. No dia 25 de maio daquele ano, um usuário do Facebook com a máscara do V de Vingança apareceu cobrando justiça ou aconteceria um vazamento contra a polícia de Minneapolis. No dia 28, então, veio o primeiro compartilhamento de dados. No dia 30, os sites da polícia e da prefeitura foram derrubados. E no dia 31, logo em sequência, um perfil no Twitter, que diz ser do Anonymous, reivindica o ataque. E aqui vem um detalhe muito importante, e tudo isso é para trazer um contexto como o Anonymous age, porque no dia 2, logo em sequência, o Washington Post fez uma investigação e apontou que, na verdade, aqueles dados que eles tinham trazido dos policiais de Minnesota, que estava virando um escândalo, não eram dados privados, não eram vazamento, eram dados que já estavam conhecidos e que já tinham, inclusive, em algum momento sido noticiados pela mídia. O que eles fizeram, na verdade, foi criar um dossiê contra a polícia e juntando tudo ficou muito mais pesado. Ou seja, isso faz com que eles não sejam de fato anônimos? Não, porque o Anonymous, como a gente falou, não é somente um grupo de hackers. Ele pode sim se mover desse jeito, de um jeito mais político. E logo depois que esses perfis que estavam ligados ao Anonymous postaram então esse dossiê da polícia de Minneapolis, vieram novos documentos, só que dessa vez envolvendo o Epstein. E aqui foi quando o caso do Epstein estourou lá em 2020. Alma Porque cebosa na da época, peste. o Washington Post meio que deu a entender, talvez não seja o Anonymous. Então os caras falaram, vocês acham que a gente não é capaz de vazar alguma coisa? Então toma aqui o blocão de notícias do Epstein. E agora surgiram 2 vídeos que poderiam ser do Anonymous. O primeiro que a gente vai falar sobre é um que provavelmente não é do Anonymous.
Anonymous. Ele fala diretamente sobre o caso do Epstein, falando que muitas coisas seriam divulgadas e tudo mais, mas ele é bem vago, ele não fala quando, ele não pede uma contrapartida, que normalmente o Anonymous pede uma contrapartida, né? Ó, a gente vai divulgar se tal coisa não acontecer. Então, esse é um vídeo que, por enquanto, não foi confirmado por nenhuma das fontes que são confiáveis e deve ser sim um vídeo fake. E aí, então, existe um segundo vídeo, e esse segundo vídeo também fala do caso Epstein, mas fala de uma forma diferente. Eu vou ler pra vocês o que eles falam nesse segundo vídeo. Olá, nós somos o Anonymous. Vocês não estão impressionados com nossas grandes mentes, que literalmente avisaram todos vocês que isso iria acontecer? Que em um segundo mandato de Trump, ele empurraria o cristofascismo e algo ainda pior? Vocês balançam a cabeça e resmungam. Vocês não são o verdadeiro Anonymous. Nós somos os mesmos filhos da que tem tentado salvar vocês de vocês mesmos desde a nossa criação. Aqui ele até rebate esse negócio, né? Quem é anônimo e quem não é. Estávamos lá quando a Operação Israel inundou os sites do governo israelense até derrubá-los, chamando a atenção para a situação dos palestinos. Estávamos lá durante a Primavera Árabe dando VPNs gratuitas. Aqui estão falando de uma época em que as ditaduras árabes meio que eclodiram tudo de uma vez só. Todos os países ali estavam tendo revoluções e a população teve bloqueio de internet. Para ter acesso à internet, tinha que usar VPN. VPN é pago normalmente. Então o Anonymous financiou isso naquela época. E aqui eles estão citando como eles sempre estiveram por perto, né? E muitos de vocês esqueceram o que fizemos. Estão sempre Muitos de de olho. vocês esqueceram o que é o Anonymous. Nós não somos uma única pessoa, mas um coletivo de muitos. Somos muitas vozes e muitas ideias. Você não pode matar uma ideia. Ideias são a prova de balas. O governo dos Estados Unidos está fora de controle. O presidente dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, ordenou ao seu governador interino, Donald Trump, que o ajudasse a atacar o Irã. Aqui tem uma provocação, né? O presidente é o Trump, mas muita gente já fala sobre isso, né? Que não seria os Estados Unidos que controla Israel, Israel que controla os Estados Unidos. Essa guerra não tinha estratégia de saída Será, nem véi? plano algum. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi assassinado em um ataque com bomba. O Irã retaliou. Nós entendemos que o regime iraniano é horrível, que também são pessoas malignas, ou seja, que se posicionam falando que, né, não estão a favor da Ayatollah. Mas eles não Mano, esses cabas são as almas cebosas da porra. O povo lá sofrendo com sua bexiga se revoltou contra o regime e os caras começaram a matar, velho, o pessoal. foram os primeiros a começar a lançar bombas. A insanidade do governo Trump está ficando evidente. Comandantes estão dizendo a soldados dos Estados Unidos que eles serão os responsáveis por acender os faróis para o retorno de Jesus na grande batalha do Armagedon. Sabemos que nossos avisos não significam muito, Exato. mesmo depois de termos estado certos sobre tudo. Ou seja, aqui ele fala, cara, isso aqui é doideira, tá? Ele tá falando que tem pelotões do exército americano, que estão agora lá nos Estados Unidos, que já estão sendo avisados sobre participar dessa guerra com parte do Armagedon e que quem participar está sendo abençoado por Jesus. Ou seja, usando uma motivação religiosa para convocar pessoas para a guerra. Aí Isso é significa bronca, que viu? a gente poderia ter, muito provavelmente, uma invasão por terra no Irã. Isso já foi colocado como uma coisa possível, certo? Recentemente. Inclusive, a gente teve senadores se reunindo e alguns deles saindo falando, olha, tô preocupado porque eu acho que os Estados Unidos vai entrar numa guerra terrestre com o Irã. E eles estão tão preocupados porque caso eles entrem numa guerra com o Irã, eles vão perder muitas vidas. E como que você faz para Pra convencer as caramba. pessoas a irem para perder vida? Com salvação é uma forma. Isso acontece em vários locais. A gente tá acostumado, inclusive, a criticar várias regiões do mundo por ter esse Manipulação controle barata, através velho. da religião. Agora isso pode estar acontecendo dentro do exército americano. E aí logo em sequência ele ainda fala, vocês ainda não acreditam, né? Porque ele fala, parece que é mentira, mas tá acontecendo agora. E continuando, mas imploramos a vocês, isso vai levar a uma guerra global. Que é uma parte, né, que dá um medinho desses caras falarem isso, porque de fato eles falam e meio que acontece, né? Mano, dá um Rússia e cagaço China da já peste. se alinharam ao lado do Irã. Essa guerra foi perdida antes mesmo de começar. O mal que vocês estão testemunhando está se tornando algo normal para vocês. Porque vocês já viram essa merda acontecer repetidamente. Uma coisa que vocês realmente não estão acostumados a ver, porém, é o que Trump fez com várias vítimas dentro dos arquivos Epstein. Cara, essa parte aqui é bem relevante, né, cara? Bem Caraca, relevante. mesmo. Isso é uma merda realmente maligna. Agora soma esse mal ao sacrifício de sangue de civis inocentes no Irã, em Israel e em outros lugares, além das tropas dos Estados Unidos. Olha que doideira. Eles consideram quem tá morrendo em Israel como vítima disso, quem tá morrendo no Irã, em todos os locais e até os soldados americanos. Porque, querendo ou não, tudo isso seria, na visão deles, uma cortina de fumaça para tentar esconder o escândalo do Epstein, né? Mano, porque também, se você pensar bem, até os soldados ali são inocentes. Esses caras são nojentos que começam a arrumar briga com os outros, manda os caras lá pra guerra pra resolver um problema deles.
que cá entre nós não seria tão loucura assim. Continuando. E vocês realmente têm todos os ingredientes para algo verdadeiramente satânico, não tem? Ei, nós não somos religiosos aqui. Nós realmente não damos a mínima para qual Deus ou deuses vocês adoram. Mas quando as pessoas começam a promover profecias insanas e agendas malucas sobre acabar com toda a vida humana, ficamos um pouco nervosos, sabe? Aqui você vê que tipo assim, ele tá validando o que foi falado antes. O fim da humanidade é o Armagedon. Profecias seria o que os caras estão passando lá. Ou seja, ele não falou aquilo da boca pra fora. Foi um negócio que de fato parece estar acontecendo. Estamos pedindo um favor a todas as pessoas que já ajudamos no passado. Vocês sabem o que fazer. Precisamos de pessoas fora da influência dos Estados Unidos fazendo o que puderem. Arranquem as cracas de seus navios, companheiros, e zarpem. Poderemos ter um mundo melhor se os ricos não começassem tantas guerras. As únicas pessoas que sofrem guerras são os pobres e a classe trabalhadora. Você não vê o Barron Trump correndo para um posto de recrutamento. Que, pô, é Forte, né? Esse fortíssimo, né? Pois Porque no é. final ele fala ali que o filho do Trump, por exemplo, não vai pra guerra, né? vídeo. Não, né? Isso é uma certeza. Então, esse vídeo foi upado no dia 5 de março, como eu falei pra vocês, né? Nem sempre um posicionamento do Anonymous vai ser sobre um vazamento, sobre um ataque hacker, sobre derrubar sites, ocupar sites, redes sociais. Pode sim ser um vídeo comentando a política e se posicionando de alguma forma, mas como muitas células dentro do Anonymous são de pessoas que de fato vivem nesse mundo hacker, a gente não pode descartar que em breve a gente deve ter uma movimentação do grupo, principalmente numa parte diplomática. Talvez o quê? Invadir um site da ONU, que talvez fique calado nesse momento. Sim. Imagina, você invade o site da ONU e coloca a foto de várias crianças lá que estão sendo vítimas no momento, né? Ia Então, ser bem forte, né? Coisas Mano, desse seria um tipo ataque que eu espero deles agora. maravilhoso E mais efetivamente a gente não pra teve a nada ONU. ainda. Como eu falei, o outro vídeo que tá circulando por aí é um vídeo mentiroso, né? É um vídeo que não tem nenhuma confirmação, ninguém confirmou até agora. Esse vídeo fala sobre o Epstein e fala que tem coisas envolvendo o Trump lá dentro, mas ele não promete que vai entregar isso pra gente, certo? A única coisa que ele faz no final é convocar as pessoas a protestarem contra esse momento e protestar contra o que o governo americano tá fazendo. E você percebe que ele não tá falando que os Estados Unidos em si são ruins, tá falando que a forma como o governo dirige o exército há muitos anos é que é ruim. Tanto é que eles lamentam a perda de soldados americanos, né? Então é um vídeo bem forte, foi publicado e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Cara, o que ele acabou de falar, é o que eu falo pra vocês aqui. O link do canal dele vai estar na descrição. Vocês vão lá, curta o vídeo, assista o vídeo de novo, se inscreva no canal dele. Cara, o canal Planeta Novo é um canal que eu descobri agora. Cara, é realmente muito bom, por isso eu recomendo. Vão lá, se inscrevam. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Valeu e até a próxima.